Oi gente, tudo bem? Sou Patrícia Poltronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, se eu estou aqui nesse cantinho, é porque é um vlog de leitura. E sim, estamos aqui com o nosso primeiro vlog de leitura, Leia Nacionais, de 2023. Quem tá animada? Porque eu estou muito. Bom, esse livro não estava no meu cronograma de Leia Nacionais de 2023, mas eu acabei por encaixar ele, que é Impreciosos Estilhaços, da Thaís. Bom, a Thaís é uma amiga de trabalho minha e um dia apareceu o perfil dela patrocinado e daí eu reparei que ela era escritora. Porque sim, eu não sabia que ela escrevia. Na verdade eu não sei, né, se é escritora ou autora, mas enfim, releva. E a gente vai conversar, eu vi que estava disponível no Kindle Unlimited e eu pensei, por que eu não vou ler e gravar um vlog? Eu não falei nada pra ela, esse vlog é uma completa surpresa. Mas eu comecei e na verdade eu estou em 20%. Porque eu não vim fazer a introdução antes de começar a ler. O que aconteceu? Eu comecei a ler e depois que eu me dei conta que eu não tinha gravado a introdução. Então, para não deixar para gravar pro final, eu falei, bom, vou gravar a introdução e daí eu já falo o que eu tô achando da leitura. Para quem não conhece esse formato de vídeo aqui do canal, a gente faz atualização de leituras 20% da leitura, 40%, 60% e no final. Eu poderia fazer 80, mas depende muito também do ritmo do livro. Tem livro que eu faço 2 updates, tem livro que eu faço vários updates porque é um livro mais longo, enfim. Depende muito da leitura, mas normalmente a cada 20 ou 40% eu tô aqui atualizando. E do que se trata, né, esse livro? Quando eu fui ler, eu não sabia absolutamente de nada. A única coisa que eu tinha sido alertada é que a Thaís ia me fazer chorar. Mas até agora não rolou, gente. Os 20% aí estão muito bons, mas ainda não rolou. Ah, e vale ressaltar, gente, esse é um vídeo totalmente seguro, não tem spoiler. E se futuramente eu for falar de spoiler, eu vou colocar algum aviso na tela. Então, podem assistir, mesmo se você for ler o livro, vá tranquilamente. Enfim, então vamos lá, né, falar sobre o que se trata o livro. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar o seu like, comentar aqui se você conhece esse livro ou a autora, e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo. Aliás, o comentário de hoje pode ser também em relação ao nosso fundinho de vlog, se vocês gostam dessa luz roxa, ou se vocês até querem essa luzinha roxa nos outros vídeos do canal, porque aqui é tudo teste, gente. Eu vou testando conforme eu vou gravando e vendo se eu gosto ou não gosto. E é a primeira vez que eu ligo ela, e eu pensei que ficaria legal no fundo de vlog. Mas talvez fique bom nos outros vídeos também. Então, bora lá que eu já estou divagando demais, né? O que eu achei desses 20% e do que se trata? Aqui a gente acompanha 2 pontos de vista, né? 2 narrativas. Um do ponto de vista do Rafael e outro da Virgínia. O Rafael, pelo que dá a entender, ele teve ali algum conflito, que ele acabou se relacionando com uma mulher que era casada, se eu não estou enganada, e que é do trabalho dele, alguma coisa assim. Então ele se muda de cidade para tentar, assim, deixar essa imagem dele apagada e tentar recomeçar. E ele trabalha na parte da polícia. Enquanto a Virgínia, ela se muda para São Paulo em busca de novas oportunidades e de talvez um recomeço. E ela trabalha ali na parte de advocacia. Enquanto ela tá ali em São Paulo, se redescobrindo, ela também fez um processo seletivo, né, um concurso público para ser promotora na cidade dela, que fica no sul. Qual a relação do Rafael com a Virgínia? O Rafael é convidado pelo sobrinho da Virgínia para investigar um caso super misterioso sobre um cara que meio que parece que ele mexe com tráfico, uns negócios assim. E em contrapartida, a Virgínia tá ali na casa e ela ouve, né, eles conversando e tem todo um conflito. Ela fica super estressada, pergunta por que ele tá investigando isso, que não era pra ele se meter, que eles já perderam demais. E a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Porque a gente não entende muito qual é esse passado. A gente vai ser introduzido a ele aos poucos. Então, o que a gente tem aí como primeiro background é isso. Quanto às minhas primeiras impressões em relação à obra, eu já tenho que elogiar muito os diálogos da Thaís, que eu achei super naturais mesmo. Parece que eu estou de fato conversando com uma pessoa, não é aquela coisa engessada que às vezes a gente encontra em livros. E a narrativa é super fluida, muito rapidinho de ler. Eu acho que por a Thaís explorar muito bem os diálogos, então tem muita fala,
Não que tem, tipo, muita fala aqui, é só fala. Mas tem bastante diálogos, assim como teria num dia a dia. Então, isso acaba acelerando o ritmo de leitura. Então, é super gostosinho de ler mesmo. Eu confesso que eu demorei um pouquinho pra ler, porque eu tenho que ler, vim fazer os updates e depois continuar a leitura. Então, eu demorei pra gravar esse update, então eu tive que segurar um pouco a leitura pra não vir e falar demais, ou então acabar algum detalhe sem dar essa informação. E por enquanto que a gente sabe dos personagens, assim, né, sem dar spoiler, é isso. E eu confesso que eu tô, assim, mais ou menos com o Rafael. Não curto muito ele, mas eu já entendi mais ou menos o porquê da personalidade dele. A gente tá tendo um pequeno acesso às coisas que aconteceram com ele, pra ele tá, vamos dizer assim, perdido em relação à vida dele. Então, fora o Rafael e a Virginia, a gente tem muito o foco também nesse cara misterioso, que agora eu não vou lembrar o nome, que está sendo investigado, e também esse primo da Virginia. E a mulher dele ali aparece em alguns momentos também, ela é muito próxima à Virginia, então a gente tem aí toda essa família envolvida nesse caso. No próximo update eu venho aqui e atualizo vocês sobre o que mais eu tô achando da leitura, o que mais a gente descobriu, enfim. Eu cheguei mais ou menos em 52% do livro. Eu não vim aqui antes falar com vocês, né? Geralmente nos 40% para depois, só vim falar nos 60%. Porque eu estive doente, eu tive que ficar um tempo fora, mais off. Então eu li bastante, mas eu estava me dando um pouco de repouso para depois vir falar sobre o que eu achei de fato sobre a leitura nesse período. Enquanto a primeira parte a gente tem bastante esse explicar e desenvolver a história dos personagens, já nesses 20 para os 50% a gente tem um pouco diferente o andar da carruagem. Essa parte eu achei que é muito mais focada no casal, né, que é a Virginia e o Rafael, que, né, gente, por se tratar de um romance a gente sabia que eles iam ficar juntos, então não é nenhum spoiler. E a gente tem aí, então, desenvolver, né, o desenrolar da história dos dois, e em contrapartida é muito focado no passado, então o que aconteceu com a Virginia, porque ela tem essas restrições com essa investigação do Rafael, e porque esse caso da universidade que ela está investigando mexe tanto com ela. Mas ao mesmo tempo, o foco desse período aí do livro não é de fato continuar com a investigação. Ela tá continuando em background, mas bem em câmera lenta. O foco é realmente o romance. Eu não posso, sim, dar muitos detalhes sobre essa parte, porque eu acredito que realmente tudo vai ser spoiler, mas é realmente focado nesse quesito e não tanto no que tá acontecendo ali por trás da investigação. Eu acredito que vai focar mais nisso daqui pra frente, depois que o casal já está bem estruturado e também já tiver resolvido os problemas que surgiram no caminho deles. Nessa parte também vale lembrar que eu não sei, eu acho que eu não falei na outra parte do vídeo, tem muito gatilhos para abuso e para distúrbios alimentares por causa dos personagens e de tudo que está se passando. Então, se você é uma pessoa sensível com esse tema ou então não está preparada para ler sobre isso por algum motivo, então não é um livro para você, eu não recomendo você estar lendo nesse momento. Enquanto a escrita, como eu já havia dito, a Thaís realmente consegue escrever muito bem diálogos. Eu sinto, assim, isso é uma crítica positiva, tá, gente? Não é assim, nossa, não leiam esse livro por causa disso. Não, eu estou falando isso mais como um incentivo para a autora mesmo, mas eu sinto que falta um pouco de descrição ainda na escrita da Thaís. É bem como se fosse um roteiro o livro dela. Tem ali, né, as emoções do personagem, descrição de ambientes e tal,
mas o foco mesmo está nos diálogos, o forte é o diálogo. O resto passa bem rapidamente, bem por cima, e eu com certeza gostaria de ter mais acesso aos pensamentos dos personagens e também mais acesso aos ambientes, visualizar melhor a cena do livro. Não é algo assim que tá me fazendo falta no livro, mas eu sinto que se tivesse, o livro poderia crescer ainda mais, porque os diálogos até aí são realmente impecáveis, é como se você estivesse ali conversando mesmo com alguém, mas eu acho que no quesito de descrição de ambientes e a gente entender melhor os sentimentos, acho que poderia ser um pouquinho mais aprofundado. Mas como eu disse, gente, isso daqui é só uma crítica construtiva aí para a autora do que eu achei nesse quesito. De restante, eu tô gostando muito do livro, não é assim... De restante, eu tô gostando muito do livro, tá sendo uma experiência muito gostosinha, tipo... A escrita da Thaís é bem fluida e como tem muito diálogo, como eu já havia dito, então é muito fácil de embarcar na leitura e quando você vê já foi 10, 20% do livro, então é uma leitura bem rapidinha de fazer. E conforme a gente for lendo, eu venho aqui e atualizo vocês. Se antes eu já havia dito para vocês que tinha aí gatilhos de distúrbios alimentares e abuso, agora mais ainda. Durante esses 50 até 100% do livro, a gente tem mais profundamente ainda esse tema aí, principalmente a questão do abuso. Então a gente vê as consequências psicológicas que deixou nas nossas personagens, além de também traumas e questões físicas que elas têm por conta disso. A questão de revisitar o passado vai vindo com mais força ainda, porque a Virginia, que é a nossa advogada, que tá ali investigando o caso de abuso dentro de uma faculdade, começa a ter flashes do passado dela que ela não se lembrava, e conforme a gente vai tendo acesso a essas memórias, a gente vai se aprofundando ainda mais e entendendo o porquê da nossa protagonista ter determinadas ações e o porquê dela também se relacionar com as pessoas de determinada forma. Já quero dizer aqui que o foco desse livro não é as investigações, nem do Rafael e nem da Virginia, mas sim o romance entre os dois e a vida, especificamente da Virginia, que é muito focada. Então a gente tem ali, né, descobrindo qual a relação da Virginia com o Joacir, que é a pessoa que o Rafael está investigando, por que ela não quer que ele investigue. A gente também começa a entender melhor a relação dela com o Marcelo, né, como que ela conheceu ele, como que foi o processo, né, de adoção dela. Então é bem focado nesse quesito, assim, sabe? Então não vai esperando investigação. Se você quiser ler esse livro, vá com o foco em romance, que
assim, eu já estava indo com o foco de romance, então eu não tive nenhuma surpresa, assim, negativa, vamos dizer assim, não tive nenhuma quebra de expectativa. Então, recomendo muito que você vá lendo esperando romance e não investigação. A gente tem vários plot twists, desses 50% a 100%, então tem um, daí passa algumas páginas já tem outro e depois já tem outro. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que desgostam. Eu particularmente gostei dos plot twists. Um em específico envolvendo o Marcelo, que eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem trabalhado pra não ficar tão... Assim, não é que ficou desconecto, mas eu demorei um pouquinho pra acreditar na ideia, entendeu? Acho que a gente podia ter desenvolvido um pouco melhor esse plot twist pra que a gente... Não que a gente esperasse que ele fosse acontecer, mas quando ele acontecesse, a gente acreditasse logo de cara e falasse, nossa, como foi que eu não percebi isso? Mas, enfim, não darei muitos detalhes pra não acabar dando spoiler. A gente tem, sim, acesso a um pouco da vida antiga do Rafael, mas não tanto quanto da Virgínia. E a questão, né, da escrita que eu tinha dito, que é bem parecido com o roteiro, porque tem muitas falas e poucas descrições. Aqui a gente tem um pouco de melhora, mas ainda assim é bem focada nas falas. E o livro todo a gente tem, né, entre o Rafael e a Virgínia, os dois pontos de narrativa. Porém, acho que nas últimas páginas, mais ou menos, a gente tem outros pontos de narrativa. Então, a gente tem o ponto de narrativa da polícia, a gente tem o ponto de narrativa da Joana, que é a mulher do Marcelo, e a gente tem um ponto de narrativa do Marcelo. E eu gostei bastante de ter mais pontos de vistas. Eu acho até que se tivesse o livro todo 3 pontos de vistas, teria sido até um pouco mais interessante. Mas pensando assim, mais voltado pro foco investigativo, que foi uma parte que eu gostei. Logicamente, né, gente, eu amo investigação e crime, essas coisas. Vocês sabem, né, que eu sou leitora ácida de true crime, de suspense. Então é lógico que essa parte me conquistou um pouquinho. Então, se fosse eu, assim, eu deixaria a parte do Rafael, deixaria a parte da Virgínia e deixaria um capítulo extra ou de alguém ali da polícia ou daquele plot twist que quem leu sabe, pra gente aí ser introduzido mais na investigação ativamente. Porque como a gente tem acesso a um comecinho da investigação e depois logo ao julgamento, eu acho que ficou um gap, né? Ficou um buraco ali no meio que podia ser preenchido com esse terceiro ponto de vista. Não é algo negativo, tá, gente? Ter esse gap, esse buraco, não atrapalhou em nada na narrativa, mas seria algo que talvez acrescentasse um pouco mais de riqueza na narrativa. Não sei se vocês conseguiram entender, né? Lembrando, né, gente, que isso tudo aqui, ó, é só achismo meu mesmo e a minha experiência com esse livro e com essa leitura. Bom, eu acho que o que eu posso estar falando desse livro sem dar spoiler pra vocês é isso. Eu achei muito bom o desenvolver dos personagens, a gente acaba vendo em cada capítulo mais fragilidades dos dois e os dois ali tentando se unir tanto pra resolver o crime, tanto pra de fato superarem as dificuldades que os dois têm, que os traumas que os dois têm. E o mais importante de tudo, que eu acho legal ressaltar aqui e prestigiar a Thaís por isso, não é aquele negócio de tipo, ele me salvou, nossa, como ele é meu herói, eu só consegui por causa dele. Tem sim, né, essa questão, porque é um romance de tipo, ele me ajudou a superar isso, mas o foco ali é que o Rafael, ele não foi, assim, o salvador da pátria, da Virgínia, mas sim que ele buscou ferramentas que pudessem ajudar ela. Então, ele busca grupos de apoio, ele busca psicólogo, tratamento médico, enfim, ele busca várias coisas para tentar ajudar ela. E, no fim das contas, ele só é uma ferramenta para ajudar ela a curar dos seus traumas. Não é como se ele fosse o salvador da pátria. Não sei se vocês conseguem entender o que eu falo, mas é que alguns livros eu acho que acabam romantizando muito, colocando peso muito no homem, como se, ela só conseguiu se curar por causa dele. E tipo assim, uma pessoa que não tem preparo profissional nem sempre vai conseguir ajudar uma pessoa da maneira que ela deveria. E, enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Então, nesse ponto eu gostei bastante da Thaís ter optado, né, por levar o Rafael como ferramenta pra melhora dela, mas
ele busca ajuda profissional, porque, afinal de contas, a pessoa certa pra fazer isso. Que é um ponto que eu gosto muito de Heartstopper também no volume 4. Que o Nick fica, ai meu Deus, como que eu posso ajudar o Charlie? E a mãe dele fala, né, que, meu amor, não é sempre que você vai poder ajudar as pessoas. Às vezes o melhor que você pode fazer é, tipo, estar do lado delas e buscar um profissional. E tá tudo bem, sabe? Então, é um ponto legal. Mas, tem algumas questões aí do Rafael que eu não curti tanto. Assim, eu não curti muito a personalidade do Rafael, vou ser sincera. Eu achei ele muito dependente emocional da Virginia. Lógico, né, tem a questão, né, do casamento dele ali, que foi traído e tal, então ele se sente, assim, muito vazio, parece que ele também teve depressão. Claro, teve algumas ações também que ele fez sem pensar, que levaram a história pra outro rumo no final das contas, então eu teria aí repensado nas suas atitudes, Rafael. Mas isso não é uma crítica à autora, é uma crítica ao Rafael, tá, gente? É eu com a minha relação com o personagem, só isso mesmo. No geral, eu gostei bastante do livro, gostei bastante da narrativa. Só mesmo que nem eu já tinha dito em outro update, que talvez eu teria dado um pouco mais de detalhes de narrativa. Então, por exemplo, descrever mais os locais, desenvolver um pouco mais os pensamentos do nosso personagem, porque aqui fica bem focado nos diálogos. Talvez se tivesse aí umas 100 páginas a mais para desenvolver essas coisas, estaria assim, ó, muito bom. Não que não esteja bom, mas eu acho que teria enriquecido ainda mais a história, porque foi a única coisa que eu senti falta, foi se desenvolver melhor dos sentimentos, da gente conseguir se enxergar nos locais, que eu achei que ficou, assim, muito aberto. Eu posso imaginar uma coisa e você ler e imaginar outra, porque a gente não tem essa descrição. Se vocês quiserem ler, se vocês se interessaram, se eu conseguir convencer você a ler esse livro, o link vai estar aqui na descrição para você ler pelo Kindle Unlimited. Então, se você tem a assinatura aí, você consegue ler gratuitamente. Já quero aqui reforçar, se você ler qualquer livro nacional, é muito importante que você avalie tanto na Amazon quanto no Scooby, para que mais pessoas aí consigam enxergar esses livros e conhecer eles. Não necessariamente precisa ser uma resenha 100% positiva, 5 estrelas, mas se você, sei lá, achou 3 estrelas e tem pontos positivos e negativos para ressaltar, é válido também você deixar sua avaliação, porque assim você consegue ajudar o autor, que muitas vezes não tem visibilidade suficiente para saber pontos positivos e negativos da obra dele. No caso da Thaís, eu sei que ela tem, né, leitores fantasmas e todo um pessoal por trás dela que dá esse feedback, mas muitos autores nacionais só têm eles mesmos, então é muito importante que você deixe lá, né, a sua ajuda para ele, tanto de divulgação quanto também desse feedback. Lógico, né, gente, de uma maneira respeitosa, não vamos, né, atacar o autor e só falar pontos negativos. É realmente com uma forma de ajuda, com uma forma madura de criticar o trabalho de alguém. Reforço aqui novamente que essa daqui é a minha opinião, minha experiência com a leitura, e se você ler e tiver uma experiência diferente, estou aberta para vir aqui conversar e debater sobre isso. E se vocês quiserem, assim, saber mais detalhes, uma parte mais técnica ou com mais calma do que eu achei, vai ter a resenha no Scooby e também no meu Instagram, para que vocês possam ir lá, ver com calma. E também, normalmente, as resenhas eu tenho um pouco mais tempo de digerir o livro, aqui é algo mais imediato, então eu até recomendo que vocês vão ver depois. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo.